Amen, amen. Good morning again, everybody. Amém, amém. Bom dia de novo. For everything that God has done for us. Estamos tão felizes em tudo que Deus tem feito por nós. If this is the first time you're participating with us, I just would like to say we'd love to connect with you. Se essa for a sua primeira vez conectando conosco, queremos conectar com você. An email here to info@pastuschurch.com and we'll try to respond as quickly as Nos possible. mande um e-mail a info@pastuschurch.com e vamos responder o mais rápido possível. Scan that QR code, no Ou você problem. pode ver o QR Code All right, também. so today we are going to continue our series in the book of Revelations. Hoje vamos continuar nossa série no livro de Apocalipse. And as we know, it was the apostle John who dictated, Jesus dictated, he wrote it down, this letter to the 7 churches. Como sabemos, Jesus falou e João que escreveu essas cartas às 7 igrejas. And I've been really enjoying this series. Eu pessoalmente estou gostando muito dessa série. Of course, John, the apostle John, he was on the island of Patmos when he wrote this letter. O João estava na ilha de Patmos quando ele escreveu essa carta. That's right, and we've already spoken about these 3 churches, but now we're over here in Thyatira. Hoje nós estamos falando sobre a igreja de Tiatira. Now, something interesting about Thyatira is that it was a very strong military post. Uma coisa interessante sobre Tiatira era que era um local militar. Because Pergamum here was a very, very prominent city. Então, a cidade de Pérgamo era uma cidade bem próspera. It was wealthy, it had political power. There was just a lot of influence coming from Pergamum. Então tinha muita influência, muito dinheiro, pessoas importantes em Pérgamo. The amazing city of Pergamum, there was a lot of invaders from the east that really wanted to attack Pergamum. Então, por causa de Pérgamo sendo super influente, muitos queriam atacar Pérgamo. So what they did is they made this little, it's an old city, but they got Thyatira and they built it up as a military blockade to stop people from getting. Então construíram a Tiatira como um poste militar para impedir invasões a Pérgamo. Of all these cities, it is the smallest. Agora, das 7 cidades, Tiatira é o menor. But it received the longest letter. Mas ela recebeu a carta mais comprida. Então vamos ver o que Jesus queria falar à igreja de Tiatira. Estou super empolgado porque creio que realmente tem muito a ver conosco hoje. That's right. And for you family groups, I just want to encourage you, like the last several times, just read this whole part to Thyatira. It's very short. E para grupos familiares, quero encorajar vocês a lerem essa carta por completa à igreja de Tiatira. Okay, here we go. Starting in verse 18 of chapter 2. Apocalipse 2, versículo The angel 18. of the church in Thyatira write, the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire and whose feet are like burnished bronze. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Now this Son of God, this is very interesting. This is the way Jesus is introducing himself to this city. Agora, Deus está se introduzindo a essa igreja como o Filho de Deus. It's very significant because there in Thyatira, they worship the false Greek god Apollo. Então, em Tiatira eles adoravam o falso deus Apolo. And Apollo, according to Greek mythology, was the son of the highest god, which was Zeus. Então, Apolo, no contexto deles, era o filho do maior deus Zeus. Yeah. So what they said that Thyatira, they called it the city of the son of God, or Apollo, son of Zeus. Então, eles chamavam Tiatira da cidade do filho de Deus, do deus Zeus. But Jesus is saying, let me tell you something here. It's not about Apollo. I am the son of God. Let me introduce myself properly to you guys. Mas aí Jesus fala, eu sou o filho de Deus, não tem nada a ver com It's Apolo. very interesting how he introduces himself to each church in a way that's very appropriate for each location.
Interessante como Jesus se introduz para cada igreja de acordo com o que eles precisavam. All right, so then he goes on, like most of his letters, to give some nice things to say about the Christians there in Thyatira. Ele continua e fala algumas coisas boas sobre a igreja de Tiatira. He says, I know your works, your love and faith and service and patient endurance, and that your latter works exceed the first. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Seu amor é incrível. Sua fé é impressionante. O jeito que vocês trabalham e servem as pessoas, bom trabalho. E mesmo em meio à perseguição, vocês têm paciência. E vocês estão crescendo, os seus trabalhos estão sendo melhores agora do que no princípio. Aí Jesus fala, porém, há um problema e nós precisamos falar sobre isso. Porém, tenho contra vocês uma coisa, é que vocês toleram Jezabel. This word tolerate, that's going to be the centerpiece of our message today. Essa palavra toleram vai ser o centro da nossa mensagem de hoje. Vamos voltar nesse versículo daqui a pouco. Mas quem é Jezabel? Well, first of all, going into the rest of verse 20, she calls herself a prophetess. É aquela mulher que diz que é profetiza. Agora, se alguém começa a se chamar alguma coisa, você tem que começar a fazer perguntas. I am a teacher, but everyone's falling asleep when I'm trying to teach, I'm probably not a good teacher. Se eu falar, eu sou um professor, mas todo mundo começa a dormir quando eu começo a falar, eu obviamente não sou um bom professor. Se alguém falar, eu sou uma profetisa, cuidado, porque talvez não seja. Remember in our last church we were talking about Balaam, who was also a prophet. Semana passada falamos sobre o Balaão, que também era um profeta, mas ele não era um exemplo bom para ninguém. Bem, e ela é uma profetisa, não uma boa. She is teaching and seducing my servants to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Ela se diz profetiza, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Essa palavra seduzindo, o que você pensa quando você pensa em seduzir? Here's the definition of the word seducing. I think it's really going to help us today. Vamos pensar nessa palavra um It's pouco. to coax someone or just pull them a little bit away from the path they're supposed to be. Seduzir é só para tirar um pouco, puxar um pouco do caminho que ela deve estar andando. That's right. So through her maybe prophecies, through her teaching, Talvez pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, ela está puxando, tirando, por pouca coisa, mas tirando-os do caminho certo. The problem is you get off the path just a little bit, and then you just start going more and more and more and more. Next thing you know, it's sexual immorality and worshiping idols. O problema é, se você começar só um pouco a sair do caminho, logo você está bem fora do caminho e cometendo imoralidade sexual e comendo alimentos oferecidos aos ídolos. Então Jesus falou, essa mulher você está a tolerando e eu não gosto disso.
And then he continues on to verse 21 and says, I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Versículo 21. Eu lhe dei tempo para abandonar seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. See, it doesn't matter how bad she was, God was giving her time to repent. Não importa o quão mal que ela era, Deus deu tempo para ela se arrepender. This is God's grace. Isso é a graça de Deus. As we mentioned last week, God's not saying, pay me back for every sin you committed. God's not saying that. Como vimos semana passada, Deus não estava nos falando, me repague por todo o pecado. He says, just repent and I'll wipe everything from your past. I'll wipe it away. Ele simplesmente está falando, se arrependa-se e eu vou limpar a sua vida. Because the fact that we sinned, the Bible says that we have this debt to God. We have a debt. Por causa do nosso pecado, nós temos algo para pagar a Deus. Estamos endividados. I'm sure you already know, the Father sent Jesus to die on the cross for our sins and pay that debt in our place. Mas aí Deus mandou Jesus para morrer na cruz e pagar aquela dívida no nosso lugar. And then God just says, all you have to do is repent. You don't have to pay it back. Jesus already paid it back. Just repent. Então Jesus está falando, você simplesmente precisa se arrepender, porque Jesus já pagou a sua dívida. Então Deus nos dá tempo para nos arrepender por causa do seu amor e sua graça. Deus tem te dado tempo. Porém, ela não quis se arrepender. And because she refused, I will not repent. E por causa que ela disse, eu não vou me arrepender. And because of that, here's verse 22. Por causa disso, versículo Behold, I will throw her 22. onto a sick bed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulation, unless they repent of her works. Portanto, eu a jogarei numa cama onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Os que não se arrependerem, haverá consequências. But unless they repent, God's always saying, just repent. I love you. I want my grace to reach you. Repent. Mas, se eles se arrependerem das coisas más, Jesus vai perdoar. And then he continues on to verse 23. Aí no versículo And I will strike 23, her children dead, and all the churches will know that I am he who searches the mind and heart, and I will give to each of you according to your works. matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. A lot of times we obey on the outside, but God is saying, I know your heart and your mind. Muitas vezes obedecemos pelo lado de fora, mas Deus conhece os pensamentos e os desejos de todos. It's not good enough to just pretend like we are obeying God, because God knows what's on the inside. Não é o bom o suficiente para fazer de conta que estamos obedecendo por fora, porque Deus sabe o nosso coração. But this message should not sound condemning to you at all. It should not sound that way. E essa mensagem não deve ser para lhe condenar. No. God's just saying, I understand. You've made mistakes. Just repent. That's all you need to do. Repent, and I'll wipe it all away. Jesus está falando, eu sei que você já errou, você já pecou. Simplesmente arrependa-se e eu os perdoarei. Now, what's very important is that this message of correction was not to the entire church in Thyatira. Então, essa mensagem de condenação não era para todos That's da right. igreja. And Jesus continues, but to the rest of you in Thyatira who do not hold to this teaching, who are not involved with this lady Jezebel, who have not learned some of what is called the deep things of Satan, to you I say, I don't lay anything else, no other burden on you, nothing else. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. All right, so all of you, maybe the majority, who were not involved with this lady,
You guys are great. God bless you. If God's saying, I bless you, you're doing a good job. Então, para o resto, talvez a maioria que não estava se envolvendo com os ensinamentos de Jezabel, Deus te abençoe, eu te abençoo. That's right. To all of you who are not involved with this lady, verse 25, only hold fast to what you have until I come. Então, para os que não estavam envolvidos com Jezabel, versículo 25, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. All right, let's get back to that verse I was talking about here. Tolerate, tolerate. Vamos voltar para o versículo 20. Toleraram. You know, it's like the word seduction that we mentioned É earlier. como a palavra seduzir que eu usei antes. You know, it seems easy sometimes to be seduced by little things. Talvez é fácil às vezes para ser seduzido por algumas coisas pequenas. Right? It's like, that's not so bad. It's just Ah, a isso little não é bit. tão I think ruim. I'll just do that. É só um pecadinho. Eu acho que eu vou fazer isso só uma vez. でもそういうふうに思うこと多いんじゃないでしょうか。 I was talking with Brother Tatsu before the message, and in English we have this word flirt. It's kind of hard to translate, is that right? そうなんですよね。英語でフラーティングっていうのがあるん Em です inglês nós けど temos a も、palavra flirt, que é 男女の flertar. こうあれですよね。 Tipo, brincar um pouco com o coração do からかい合 outro. ったりするような状態なんですけど。 That's right. If a man starts to flirt a little with a woman, that does not mean that he has fallen into major sexual immorality yet. That's true. Se alguém começar a gostar, um homem começar a gostar de uma mulher, não é que ele caiu em pecado horrível, But it's the beginnings. mas é o começo. And if you're a married person like I am, it would be very wrong to start to flirt a little bit with another woman. E se fosse eu, um homem casado, e eu começasse a gostar só um pouco de outra mulher, isso é muito horrível. É o But começo, it's a trap. mas é uma It's a cilada. very dangerous trap. É uma cilada super Because I start perigosa. to tolerate just a little bit. Porque eu começo a tolerar só um pouquinho. And with a little bit of tolerating, just tolerate a little, one step leads to the next step. Porque em tolerar só um pouco, um passo começa a ir a outro passo. And before I know it, it's horrible, terrible immorality. E antes de eu poder realmente ver o que está acontecendo, é uma Now imoralidade let's sexual. move on from this area of sexual immorality. Let's talk about some other sins that maybe we tolerate a little bit. Vamos pensar em outros pecados que talvez a gente tolera um pouco. Let's talk about fear. Vamos falar sobre medo. How do you feel about fear? O que você sente com a palavra medo? Now, if you're standing, you know, on the top of a building and you're looking over the edge, it's okay to feel a little bit of fear. That's normal. Se você estiver em cima de um prédio, olhando o lado, vendo o chão, é normal sentir um pouco de medo. Personally, I love Skytree, Tokyo's, you know, Skytree. I love it. I love it. Eu pessoalmente gosto muito do Tokyo Skytree Oh, Tower. man, I like walking out there on that glass. I don't know how many millions of meters up in the air. It's awesome. I love it. Eu gosto de andar naquele vidro e ver não sei quantos metros de altura que eu tô acima do chão. But even for me, when you're looking over the edge, right, your stomach kind of, a little bit. You feel it in your stomach. Mas e mesmo comigo, quando eu tô olhando lá, meu estômago faz um pouco de ai. So there's a healthy, good fear. That's okay. Então tem um pouco de medo que é But what saudável. about the fear of tomorrow? Mas que tal o medo do amanhã? 将来に対して恐れるってどうでしょうか。 What about the fear of what might happen in 5 minutes from now, tomorrow, next year? Ou o medo de o que vai acontecer amanhã, daqui 5 minutos, daqui um ano? Fear of the future, Jesus spoke and taught directly against that. O medo do futuro, Deus falou contra isso. See, but the problem, Brother Tatsu, is that we feel about fear of the future, we hide behind this word, I'm just trying to be wise. Então, sobre o futuro e o medo do futuro, a gente acaba nos escondendo atrás do eu estou tentando ser sábia. 自分でやろう、賢くなろうとしているっていうことだそうです。 I'm not supposed to be afraid of the future? Eu não é para me ter medo do 将来に futuro? 対して恐れるべきでしょうか。 So then, I'm just, just
it feels very insecure, like I'm being stupid to not be a little bit worried about tomorrow. Parece que eu estou sendo um pouco estúpido, estranho, para não ter um pouco do medo do amanhã. Yeah, no, the Bible says we need to make wise decisions, be very wise, of course. A Bíblia fala que precisamos fazer We need decisões to make sábias. wise decisions, yeah. 賢い私たちが決断するっていうのは大事だと聖書でも言ってるんですけども、 But the fear, what might happen tomorrow? What might happen tomorrow? That's sin. でも Mas aquele medo, o que vai acontecer 将来に amanhã? ど O う que しよ vai うと恐れる acontecer ってことは amanhã それは é 罪です。 pecado. No, no, no. We plan for tomorrow, but we don't fear tomorrow. Nós planejamos para o amanhã, mas nós não temos medo do amanhã. But could it be that there's a little bit of tolerating the fear of tomorrow? Talvez nós temos um pouco de tolerância do amanhã, do medo do amanhã. Here's another area that, personally, I've been through this as well, and maybe you have. Tem outra área que eu pessoalmente já passei, talvez você também já passou, それには本当に覚えがあるんですけれども、 Is the area of depression. a área de うつ depressão. その落ち込みっていうことですね。 You know, first, maybe it starts off with just a little bit of worry. What's going to happen? What's going to happen? What's going to happen? Talvez comece só um pouco com ansiedade. O que vai acontecer? O que vai acontecer? というところが始まります。 And then maybe it becomes a little bit of a anxiety attack. And the heart starts beating too fast. Aí começa sendo um pouco de ataque de ansiedade, seu coração começa a bater mais you go to forte. sleep, and maybe it has to do with the fear of tomorrow, but you're just like, and then you can't sleep as well at night. Aí à noite você começa a pensar, talvez um pouco do medo do amanhã, mas você não consegue And then with dormir. this new negative mindset and the lack of sleep, you just start falling deeper and deeper into depression. Então, com um pouco de pensamentos negativos e falta de conseguir dormir, você começa a entrar em Now, depressão. someone who is really struggling with depression, you know, it's very obvious, and we know that that's not a good thing to struggle with depression. It's Alguém que very está challenging. sofrendo com depressão é óbvio, às vezes, se for mal, muito ruim, mas isso não é bom, algo というこ bom. とです。 That's right, but that really bad situation, it started by us tolerating some very small things. Mas aquela, estando já numa depressão forte, começou com uma intolerância Let's pequena. not tolerate these wrong ways of thinking. Não podemos tolerar ほんのちょっとでも esses pensamentos 最初に negativos, 許してはいけないっていう pensamentos ことを覚えたいと思います Yeah, ruins. here's another area that maybe we've been tolerating something in our life. E talvez outra área que nós temos tido um pouco de tolerância, 領域を語りたいと思います The lack of forgiveness. falta de 許し perdão. がない許せないっていうことです Have you ever found yourself having a conversation with yourself? Você já 皆さん自分で se pegou 自分 tendo 自身と uma こう conversa あの consigo mesmo? 会話するというか語り合うということを覚えありませんか Every once in a while, this happens to me when I'm De about vez to em tell you. quando, isso que eu vou te falar acontece I comigo. remember one time, was biking back from Shinjuku Uma vez eu estava de on bicicleta, the bicycle, yeah, voltando de 新宿から Shinjuku, こう自転車で戻ってきた時なんですけど and I stopped at an intersection at a red light, eu parei no semáforo and this young man came walking up to me, e um rapaz jovem veio andando em minha direção. and I could tell that mentally he was not stable. He had some challenges psychologically. E dava para ver que mentalmente ele não estava completamente normal. なんですけど But he wouldn't even look at me, Tatsu, but he started to just be angry and talking angry about how dangerous it was to ride a bicycle or something like that. E ele nem olhava para mim, mas ele falava com raiva, tipo, como era tão perigoso estar andando de bicicleta, falando assim com raiva 叫び comigo. ながらこう来たんですね And of course, in my logical mind, I'm thinking, I feel sorry for the guy. You know, he's not mentally all there. I wish I could help him somehow. Então, na minha lógica, eu pensei, ai, tadinho do homem, ele não tá mentalmente completamente normal. と思うんですけど But in my heart, I was a little mad at him. Mas no meu coração, eu estava com um pouco de やっぱり raiva. ね怒り起こっちゃったんですよね So the light turns green and I'm biking away. O sinal ficou verde, eu comecei a andar de bicicleta.
And I start having a conversation with that guy in my mind. Eu comecei a ter uma conversa com aquele cara na minha mente. Of course, I was still learning Japanese, so I was very limited in my language. Eu ainda estava aprendendo japonês, então estava bem limitado. Could I have said this in Japanese? Se eu pudesse falar japonês, falaria isso. Como que eu teria respondido se eu soubesse japonês? Little things that we tolerate, these feelings, they're not good. São esses pensamentos que a gente começa a tolerar. If you find yourself having this kind of conversation with yourself, it's because we need to forgive. Se você se encontra tendo essas conversas consigo mesmo, é porque nós temos que perdoar. There is so much freedom in forgiveness. Tem tanta liberdade no perdão. But sometimes we're like, oh, but if I forgive, then I'm going to be just allowing that person to hurt me again. Mas a gente pensa, se eu perdoar, então vamos deixar aquela pessoa nos magoar mais uma vez. So if I just say, oh, I forgive, then what I'm actually doing, this is a lie that we think, right? We think if I forgive, then I'm allowing that person to hurt me again. Então, uma mentira que a gente pensa é, se eu perdoar aquela pessoa, eu estou dando liberdade para essa pessoa Let me me just make something very clear. If, for magoar de example, novo. if you're a woman and you live with an abusive husband, Agora, alguns exemplos. Se você for uma mulher e você está morando com um marido abusivo, 虐待をするような夫と暮らしている。 if you come home and you truly believe that your life might be in danger, please make a wise decision and protect yourself. That's very important. Se você pensa, se eu voltar para casa, meu marido vai me abusar, até a minha vida está em perigo, faça a decisão sábia e não volte. Protect yourself. We do not want you to get physically hurt or killed. Please protect yourself. Por favor, se protege. Nós não queremos que você seja abusado. 本当に守って行動していただきたいと思います。 So that has to do with your decisions, but what's happening in your heart, that's what really matters. Agora, isso tem a ver com as suas decisões. Agora, o que está acontecendo no seu coração, isso que é super importante. We should be able to forgive anyone and everyone immediately. Nós precisamos ter a habilidade a perdoar alguém All right? So let's not rapidamente. tolerate the lack of forgiveness, not even for a moment. Nós não podemos tolerar a falta de arrependimento, de perdão em qualquer But if you momento. have tolerated something in the past, God is saying, we can deal with it very quickly. Mas se você já tolerou algo ruim no passado, Deus fala, nós podemos consertar isso rapidinho. All we have to do is repent. A única coisa que você precisa fazer é pedir perdão. In an instant, you can be restored to perfect communion with God. E num instante você pode ter seu relacionamento com Deus restaurado. God made it easy for you. Just repent. Deus fez que fosse algo tão fácil, você simplesmente precisa se That's arrepender. God's grace. Isso é a graça de Deus. If we move on here to verse 26 now. Vamos continuar agora no It says, versículo the one who 26. conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations. Aos que conseguiram a vitória e continuaram a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Aos que conseguirem a vitória, essa pessoa é que mudou seu modo de pensar e se arrependeu. It doesn't mean you're perfect. Não quer dizer que você é perfeito. I'm not perfect. Eu não sou perfeito. You can ask my wife, but she'll probably say I'm perfect, but if she does, it's not the truth. I'm not perfect. Se você perguntar para minha esposa, talvez ela fale que eu sou perfeito, mas não é verdade. All of us, all we do is repent, new way of thinking, a renewed mind, and we become a conqueror. O que nós precisamos fazer é nos arrepender, mudar o nosso modo de pensamento, renovar nossa mente e nós somos mais que vencedores. Now what does this mean here? To him I will give authority over the nations. O que isso quer dizer? Que eu darei a mesma autoridade do que recebi do meu Pai. Let's move on here to verse 27 and 28. 27、28節に行きます。 All right, so authority over the nations, and he will rule them with a rod of iron as when earthen vessels are broken in pieces. Even I myself have received authority from my Father, and I will give him the morning star. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem postes de barro.
Eu lhes darei a estrela da manhã. Now let me ask you a question that I am sure you know the answer. Agora vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Whose name is above all names? O nome de quem é acima de todos os nomes? At the name of who will every knee bow and every tongue confess that he is Lord? Em nome de quem que todas as nações adorarão e declararão: To whom has all authority in heaven and earth and everywhere been given to? To whom? Who has this authority? Quem tem a autoridade de todas as terras, dos céus e da terra? Em quem fica a autoridade? Jesus, of course. You know this answer. Em nome de Jesus, And vocês later on sabem in essa Revelation, resposta. he is called the morning star. E mais adiante em Apocalipse, ele é chamado a estrela da manhã. The Bible says that we have been unified with Christ. We are now one with Christ. A Bíblia fala que nós somos um com Cristo, fomos unificados com Cristo. So all of this amazing authority that is his, he just brings us right into that authority. It's amazing. Então, essa autoridade que é dele, ele nos traz junto com ele para ter a mesma Now we have autoridade. Christ in us, the hope of glory. Agora nós temos Cristo em nós. Is it my glory? É a minha glória? Absolutely not. Absolutamente não. It's Jesus' glory. É a glória de Jesus. And I have been brought into that glory. E eu fui trazido para dentro dessa glória. See, Jesus is the highest, most exalted, way beyond our imagination. Jesus é acima de tudo, mais do que nós podemos imaginar. Yet at the same time, he is so incredibly humble that he just shares his glory with everyone who places their faith in Jesus. Mas ao mesmo tempo ele é tão humilde que ele oferece sua glória para todos que se arrependeram e So declaram this is it. Jesus. He will give us him for those who conquer. Então, para os que conseguirem a vitória, ele nos dará a estrela da manhã. Ele nos dará Jesus. Himself. イエス様が私たちにイエス様自身を与えてください。 That's exactly right. For all those who conquer. すべて、乗り越えた勝利を得た者に対して。 All right, and then here's our last verse for today, verse 29, and my screen is giving problems again. 最後の節に行きたいと Então, 思 o うんですけ último ど、スクリー versículo, ンが真っ versículo 黒ですね。 29. All right, so if it doesn't come back, I just want you to read it at your home. You ready? Pode ler em casa, se não Verse voltar na minha 29. tela. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Listen Deus very diz a carefully. This is igreja. what Jesus is saying. Ouça com cuidado, Jesus está falando. This is very important. Isso é muito importante. If you have a problem, if you're in sin, there's hope. Se você estiver em pecado, há esperança. And this hope is just repent and I'll give you my grace. Se você se arrepender, eu lhe darei a minha graça. That's right. And that is what you need to do to become a conqueror. É isso que você precisa fazer para ser um vencedor. And so what we're going to do is we're going to close today with a simple prayer. Vamos terminar hoje com uma oração And with this simples. prayer, you'll be able to just say, you know what, God, I repent. E com essa oração você vai poder simplesmente falar: Deus, eu me arrependo. And if you pray this prayer, I guarantee you, you will have an immediate restoration of your relationship with God. E se você fizer essa oração, no instante você terá uma restauração de I am relacionamento just com so thankful Deus. for our volunteers who are running around close to my feet fixing the problem. Thank you so Estou much. tão grata aos nossos voluntários que estão aqui correndo perto dos meus pés para tentar consertar essa tela. Let's pray this together. You ready? Vamos orar isso juntos. First in English, then in Japanese. Primeiro em inglês, aí em All right. japonês. Whoa, I'm kicking the TV. Here we go. Just pray along with me. You ready? Ore Here we go. conosco. Loving Father, I confess Jesus as Lord. I believe you raised Jesus from the dead. Thank you for forgiving my sins. Thank you for your grace. I believe in you and I will follow you. 次は日本語でお祈りしていきます。愛する父よ、私はイエスを主と告白します。私はあなたがイエスを死からよみがえらせたことを信じます。私の罪を許してくださってありがとうございます。あなたの恵みに感謝します。あなたを信じます。
あなたについていきます。 Amen. Just wherever you are, I just want to invite you just to close your eyes for a quick moment. I want to pray for you. Onde você estiver, quero te pedir para fechar os seus olhos agora. Father, Quero thank you orar so por much for você. all of us, all over the world that pray this prayer today, God. Pai, muito obrigado por todos que oraram essa oração hoje. 世界中がこのMundo 祈りを祈 todo. れることを感謝します。 Thank you for your grace. Muito obrigado pela sua graça. Thank you that you love us so much. Muito obrigado que o Senhor nos ama tanto. 感謝します。 And I just thank you that you've adopted us into your family. Muito obrigado que o Senhor nos adotou para dentro da sua família. And I just ask, Father, that you would be filling everyone's hearts right now with your love and your presence, your light, God. Peço que agora o Senhor possa estar enchendo o coração de cada um com seu amor, sua presença e sua luz. No nome de Jesus. Amém. Amém. So I'd like to just share this email again with you one more time before we close. Mais uma vez aqui o e-mail para informação. If you'd like to connect with us, we'd love to connect with you. Se você gostaria de entrar em contato conosco, ぜひここに送ってください。 We're going to worship the Lord with one more song in just a moment. vamos adorar a Deus com mais uma música But we daqui a have- pouco. Our church is made up of many small family groups. Mas temos muitos grupos familiares dentro da nossa igreja. And it's the life of the church happens right there within these family groups. E a vida da igreja acontece 教会の dentro 命 desses というのはこ grupos のファミリーグルー familiares. プにおいて起こっていきます。 In fact, Brother Tatsu and his wife Miwa are also family group leaders. Falando nisso, o pastor, o irmão Tatsu e sua esposa Miwa também são líderes de It's a grupo very familiar. exciting family group. Congratulations. E é um grupo familiar super All right, dinâmico. so I'm going to bless you, just going to declare the apostolic blessing over you, and then we're going to close with a song. Vamos ter a bênção apostólica e vamos terminar com mais uma música. Are you ready? Está pronto? Wherever you are, just stand up and raise your Onde hands você to heaven. estiver, fique em pé, levante suas mãos. And just take possession of this by faith as I declare Tome this over you. posse disso em nome de Jesus. Here we go. May the grace of the Lord Jesus Que a Christ, graça do Senhor Jesus the love Cristo, of God, o amor de Deus, fellowship of the Holy Spirit, a comunhão do Espírito Santo seja com você today and forever. hoje para sempre And together e we todos say, juntos. Amém. Amen. Amen. God bless you. Let's worship the Lord together. Deus te abençoe e vamos adorar a Deus juntos. Give me vision.